Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. Mas aí faltou um dos grandes traços, né, desse DNA do novo Flamengo com o Renato, que é a efetividade, a objetividade, tentar mais o gol, né? Jogadores como o Andreas, como o Vitinho, talvez o Michael, enfim, todo mundo ali teve pelo menos uma ou duas oportunidades, todo mundo que atua mais pra frente, pra queimar eventualmente a bola, mas preferiu aquela jogada mais burocrática, abre e tal, mais previsível, e o Cuiabá completamente fechado. Um ferrolho daqueles que, né, é porque é um time realmente de pouca expressão, porque se é um time de camisa seria uma grande vergonha, né, o torcedor passar por isso, né, por mais que seja o Flamengo, o Cuiabá veio aqui pra se defender e só. E aí, Túlio, não deu, o Flamengo não vazou a defesa e o Walter, né, conseguiu algumas defesas importantes, verdade seja dita. O Flamengo, como você falou, né, hoje teve 71% de posse de bola, é um número, assim, muito, muito grande, né, para uma partida. O Cuiabá é uma estratégia, eu não gosto, não curto, né, qualquer jogo, né, equipe que abdica de jogar pelo resultado, que foi isso que eles fizeram. Pelo empate, de repente, consegue fazer um golzinho aqui, eu não curto, pode ser a equipe que for, inclusive o Cuiabá. Vamos esperar o que também de um técnico como o Jorginho, né, que já consegue fazer até um bom trabalho com o Cuiabá. Mas o Flamengo pecou demais, né, principalmente no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, com o tempo passando, né, você vai acabando, né, vai transformando aqueles minutos em desespero, porque quanto mais o tempo passa, menos tempo você tem, e aí menos tranquilidade você acaba tendo para poder nas finalizações. O jogo hoje com torcida, e também, né, como você falou, teve muitas finalizações ali que acabaram ajudando o Walter, né, a fazer a defesa, né, vários petelecos ali, a galera praticamente recuando a bola para o goleiro adversário. Mas o Flamengo tem um preciosismo muito grande, né, chuta muito pouco. Acho que isso é um defeito essa equipe que não vem de hoje, né? Chuta muito pouco de fora da área, arrisca muito pouco. É algo impressionante, né? Tá tendo dificuldade de furar o bloqueio da zaga. Cara, arrisca de fora. Você tem bons finalizadores, você tem o Andrei, você tem o Everton Ribeiro, que chuta muito bem de esquerda de fora da área. Depois entrou o Vitinho. Assim, não dá pra entender, né? Não dá pra entender. Deixou muito a desejar hoje o Flamengo. É uma grande pena, um grande tropeço, talvez, né? O maior tropeço do Flamengo nesse campeonato, porque bem ou mal, cara, bem ou mal, quando você perde pra uma equipe como o Bragantino fora de casa, né, uma equipe mais organizadinha, tudo bem. Agora, na boa, com todo respeito ao Cuiabá, não existe. O Flamengo não pode perder pro Cuiabá sob hipótese alguma. É o primeiro jogo das equipes na história aqui no Maracanã, né? Enfim. E acontece isso, cara. Atlético Mineiro 2-1, perdeu pro Atlético Goianiense, o Flamengo dá esse mole. Na tabela de classificação, o Atlético fica com 56 pontos, o Flamengo vai a 46 com esse empate, um ponto a menos que o Fortaleza que ainda joga? Fortaleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Fortaleza jogou ontem e ganhou da Chapecoense. E bom, vamos ver o que acontece. Fortaleza é o adversário do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. É importante a gente já pensar também na Copa do Brasil, no que vai acontecer no meio de semana. Você acha que o resultado de hoje abala mentalmente a equipe? Ou você acha que dá pra virar essa chave, Túlio? Não, o Flamengo, inclusive a gente até falou isso ontem, né? E por incrível que pareça, sempre, né, na véspera de jogos de Copas, o Flamengo não conseguiu bons resultados, né? Acabou, nas outras vezes foi perdendo, né? E hoje empatou. Então acho que isso, de certa forma, pelo menos psicologicamente ou emocionalmente, para a equipe do Flamengo não faz nenhuma diferença. Então, e é aquilo que eu falei também ontem, né? Vou repetir. Às vezes a questão fica no inconsciente do jogador, de não se entregar. Não estou dizendo que hoje não tenha tido entrega, mas o time de quarta-feira pode ser bem diferente do time que a gente viu hoje, até mesmo em termos de jogadores que estavam em campo, né? Ter o Gabigol, eu não acredito que o Gabigol não jogue os 90 minutos da próxima quarta-feira. Então acho que isso não vai fazer nenhuma diferença, não. Acho que o Flamengo vai conseguir virar essa chave e vai conseguir virar muito bem. Muito bem. E a produção, né? Tava até comentando aqui que o Flamengo oscila muito, né? Faz partidas brilhantes, gigantes, né?
como foi aquele tempo contra o Cuiabá, aquele primeiro tempo contra o Atlético Paranaense também, 3-0, entre outros, né? E é capaz também de nos proporcionar essa raiva que a gente passou durante grande parte desse Flamengo 0, Cuiabá 0. É curioso isso, e vem a calhar de novo, né, pro azar do Renato, né? Ou não sei se é uma infeliz coincidência, ou se tem coisa aí, mas de novo numa véspera de mata-mata, né? É difícil de defender, porque se você parar pra pensar, pensando em Copa do Brasil, tá? Não vou nem falar de jogo antes de Libertadores, eliminatório e tal, porque aí eu até entendo mais. Mas assim, teve um Flamengo e Ceará, que o Flamengo também empatou por 1-1, né? Um jogo que eu nem fiz, eu tava off, né? Se não me engano, o Túlio fez com o Nazário, aqui no Coluna do Fla. Um outro jogo em que o Flamengo jogou muito mal, e era véspera de jogo de Copa do Brasil. O jogo seguinte seria a Copa do Brasil. Hoje de novo, então, de fato o Renato combina muito mais com o mata-mata e vai desperdiçando uma chance de ouro, porque, bem ou mal, com todo respeito ao Atlético Mineiro, que tem uma grande equipe e faz um grande campeonato, esse é mais um campeonato, é exemplo de 2020, e que o Flamengo, se apertar um pouquinho, se acelerar um pouquinho, ninguém tira do Flamengo. O Atlético Mineiro lida com uma pressão do tamanho do Flamengo, do tamanho do mundo. São 50 anos sem vencer. O Internacional também, 41 anos até então, sem vencer o Campeonato Brasileiro. O São Paulo também no jejum. Essas equipes, elas sentem psicologicamente esse peso, né? E ter o Flamengo na cola piora muito a situação. Então é muito lamentável que o Flamengo não saiba se colocar como tal, como grande favorito. E esse campeonato tá ficando difícil, Túlio, vou te falar, tem jogos a menos, são jogos que são contra o Grêmio e o Atlético Paranaense fora. Eu entendo que a gente pode estar virtualmente, né, a uma distância de 10 pontos. De 10 pontos não, né, de menos, né, de 4 pontos, com um confronto direto ainda, mas tá ficando difícil de acreditar, irmão. Tá muito brabo. E olha só, a galera participa aqui no chat, todo mundo na bronca. Eu quero perguntar primeiro, assim, qual foi... Rafa, tem um superchat aqui do Matheus Coelho. Perfeito, manda aí. Que ele tá fazendo uma observação, né? A gente tava falando um pouco da postura do Curitiba, do Cuiabá. Ele falou aqui, ó, Matheus Coelho, sabe quem vai jogar assim? O Palmeiras. Mas eu não acho que eles não... Ele pode, lógico, ele tem uma estratégia de jogar mais fechado, mas eles vão se abdicar de jogar, né? Porque vão precisar vencer, ainda mais na final da Libertadores. O Cuiabá não. O Cuiabá em nenhum momento buscou. Teve lá um contra-ataque ou outro, pegando a defesa do Flamengo em linha e tal. Mas muito pouco, né? Muito pouco. É verdade, é muito pouco. O Nazário chegou também aqui pro nosso papo. Túlio e Nazário vão tocar essa bola. Já coletiva aqui ao vivo. Já mandamos a nossa pergunta do Coluna do Fla lá pra equipe, lá pros assessores do Flamengo, no grupo de coletiva. E é isso. Roberto Nazário, vamos ouvir o Renato Gaúcho. A pergunta que eu te faço é a mesma pergunta que eu faço aqui pro chat. Vamos lá. Tentando achar um bola murcha nesse Flamengo 0, Cuiabá 0. Eu sei que muita gente vai apontar o Renato. E eu até entendo, e o Renato vai ter a possibilidade de se justificar, não sei se ele vai conseguir. Mas dentro de campo, dos jogadores que participaram, incluindo Kennedy, Vitinho, Vitor Gabriel e Gustavo Henrique que entraram, qual foi aquele que mais te frustrou? Boa noite, Nazário, fica aí com o poeta. Boa noite, Rafa, boa noite, Túlio, boa noite, Letícia, o Simon também que participou, produção, a todo mundo que está junto com a gente. Cara, a frustração é total, né? Em primeiro lugar, eu não consegui entender o porquê da troca, não sei se o poeta concorda comigo, mas ao invés de tirar o Gabigol, uma vez que a gente está precisando marcar gol, uma vez que a gente precisa de presença de área, uma vez que a gente precisa de massacrar, tudo bem, o Flamengo teve mais posse de bola, pouquíssimos chutes ao gol, por que não tirou um zagueiro? Tirava um zagueiro, recuava o Arão, continuava Thiago Maia, colocava Kennedy, colocava Vitor Gabriel, ok. Mas, tirar o Gabigol, cara, é inadmissível. Num jogo que a gente precisava fazer um gol. A gente precisava fazer um gol para ganhar 3 pontos e ficar mais próximo do Galo. Então, a gente estava vendo um time que fez o papel dele, foi ridículo. E aí, eu começo a pensar o seguinte, o Campeonato Brasileiro da Série A tinha que ser, isso não vai acontecer, mas tinha que rever melhor. Porque o que adianta o cara vir, né? E o Jorginho, eu acho foi um baita jogador, inclusive jogou com o Renato, fazia um lado direito que era muito forte. Ele era um lateral extremamente ofensivo, era um cara que tinha muita habilidade, era um cara que tinha muita personalidade, cruzava muito bem, era um baita lateral direito, só que não se propôs a jogar.
Ele mais uma vez, até então, o Cuiabá tem 26 gols marcados e 26 gols que ele sofreu. Tem 0 de saldo. Isso é ridículo para um campeonato brasileiro de Série A. E aí é que eu falo e repito 10 vezes, o 7-1 ficou barato. Não pode um time jogar na Série A com essa... a gente não pode nem falar que é atitude. Isso é falta de atitude. Ah, não, mas eu quero garantir um ponto. Irmão, garante um ponto indo para cima, jogando pelo menos no contra-ataque. Não foi isso que a gente viu. A gente viu um Cuiabá que não jogou, mas aí o que mais me preocupa é o seguinte, nós já sabíamos que o Cuiabá ia jogar sim. Obviamente que o Renato e o elenco também sabiam que o Cuiabá iria ter essa postura. E nós não tivemos nenhuma jogada, nenhuma variação, nada. Eu não vi o Flamengo jogar hoje com velocidade. Não sei se o poeta viu. Eu não vi o Flamengo jogar com velocidade. Eu não vi um lance individual em que a gente pensasse o seguinte, porra, agora o cara jogou para quebrar as linhas. O cara jogou para pegar o Cuiabá de surpresa. Não, jogando pelas laterais, daqui, dali, vai, volta... Eu até entendo o seguinte, o primeiro tempo teria que ter paciência. No segundo tempo não era mais paciência, era mudança de atitude, era mudança de postura. E não é colocar o Gustavo Henrique dentro da área para depender de cruzamento. Irmão, o cara não é centroavante. Daqui a pouco vai pegar o Neneca e vai botar ele de lateral. Porra, isso não existe, cara. Eu não me lembro, não sei se o poeta lembra, eu não me lembro na minha curta carreira trabalhando com futebol, eu não me lembro de nenhum treinador pegar um zagueiro, porque ele é alto, e ficar dentro da área. Não é do cara, irmão. Isso aí é tipo, sabe aquele lance que, vai ter um escanteio, aí sai o goleiro de lá precisando, né? Vou lá tentar uma cabeçada. E, pô, não faz sentido nenhum, né, cara? Tirar... colocar, na verdade, o Gustavo Henrique, né? Tirou o Michael, que era o melhor jogador ofensivo do Flamengo, era o jogador mais criativo hoje, e colocar o Gustavo Henrique, porque ele é alto, vou explorar a bola alta, que é chuveirinho, desculpa, o Flamengo não é time de chuveirinho, né? O Flamengo é um time, eu concordo muito com o que você falou nessa questão dessa bola que sempre tem que ter muito trabalho, né? Tem que trabalhar muito a bola, os caras querem fazer o gol na cara do gol, Exatamente. E não teve nenhuma grande... O Michael, apesar de ter jogado bem, você colocou muito bem, não teve nenhum lance que ele conseguiu quebrar a linha de defesa adversária, né? Surpreender ali. Não teve, né, esse lance, que aí a galera até falou hoje também, que faltou, né? O Bruno Henrique fez falta, o Bruno Henrique faz falta todo jogo pro Flamengo. Agora, Nazário, eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente tem a grande polêmica, eu, assim, falei, tô aberto aqui, eu acho que tava impedido sim, mas teve o lance do gol, e na minha opinião o Flamengo não pode se apegar, tipo, a gente tem um time que, contra o Cuiabá, perdemos 2 pontos, né, porque acabamos empatando, porque, o juiz anulou um gol, né, o Flamengo não poderia ficar dependendo, nem usando isso como muleta pro lance de hoje, mas eu quero saber a sua opinião, né, sobre esse lance tão polêmico, que com certeza vai gerar um enorme debate. Eu entendo o seguinte, quando a bola é lançada para o Mateuzinho, ele estava em posição de impedimento, mas ele não participou da jogada, até porque a bola não veio para ele, né? Não foi tocada, a intenção era tocar para ele, mas como ela estava à frente, o zagueiro pega a bola, né? Ele domina a bola e coloca na frente. Aí o Mateuzinho aparece para disputar a bola quando é sofrido aquele cortezinho do Michael, e ele acaba tocando para o gol. Na minha opinião, não foi um lance para se anular. Embora ele estivesse depois da linha do zagueiro, mas a bola não veio na direção dele. Então eu entendo que ele não participou. Se ele tivesse participado, a bola tivesse tocado nele, e aí ele disputa com o zagueiro, para mim, ok. Mas não foi o caso. Ali no lance, a bola estava mais à frente, né? Tanto é que o zagueiro toca, e ele nem atrapalha o domínio da jogada ali do zagueiro, e o Michael acaba passando no sentido contrário, dá um toquinho, tira o zagueiro da jogada e toca no gol. Só que, exatamente isso que você está falando, poeta, o Flamengo não pode se apegar. Esse empate de hoje, a gente não pode falar que ganhou um ponto, nós perdemos 3, nós perdemos 2.
duas, melhor dizendo. Foi um jogo em que o Flamengo não conseguiu, diante do poderosíssimo esquema de defesa do time adversário, do Cuiabá, o Flamengo não conseguiu variar nenhuma jogada. O Flamengo não fez uma jogada de ultrapassagem. O Flamengo não jogou com velocidade.